Dedé, e aí? Dropei. Tudo bem? Tudo ótimo. Quanto Graças tempo, a Deus. cara? Muito tempo. O Acho que que a você veio última fazer pelas minhas vez, bandas aqui? pelas suas bandas, eu vim gravar um EP. Vim trabalhar. Que legal esse Mas EP, gente. Mas a última vez que eu estive aqui, 2019. É sério, tem isso tudo? Sério. Foi 2019. A minha saída, minha despedida do missionário. Aí do você falou, não CJS. quero mais saber daquele lugar. Odeio. Não quero mais. Você até criou uma pandemia, assim, para não Pra precisar, não precisar para ter viajar, desculpa de não vir pra mais, não vir né? pra cá, pra não ter contato, entendeu? Não queria. Aí você teve Miguel e Clara. Miguel e Clara. Um que já está no céu. É, Fiquei né? grávida e perdi. Foi coisa de um mês. Miguel tem 4. Miguel fez 4, dia 8 de junho. Não, eu conheço ele. De vídeos. De vídeos. É, e verdade. Clarinha fez 2 anos em maio. E o terceiro seria qual o nome? Ou é qual o nome? Não sei, porque eu não sabia. Tem que batizar. Tem que batizar. No mínimo dá nome. O Miguel disse que era um menino que se chamava Bento. Ah, Miguel. Mas tudo bem que era tipo, mamãe, esse é o meu irmão. Aí ele não é irmão da Clara. Aí você engravida de novo e vai ter uma menina, aí vai ser a irmã dela. Porque esse daqui é só meu. legal, e é o menino curti e é essa. o Bento. Curtiu dessa ideia? Então você tá, o Miguel tem 4 e a Clara? 2. Caramba. É, a distância não é muito grande, eles vão ser amigos mesmo. Não. Assim. É 1 ano e 11 meses de diferença. Na No minha irmã, fim das pra contas, mim, é dá 1 ano e 2, né? 3 meses. Meus pais perderam a linha. Fizeram assim, logo que deu certo, já fizeram outra. Assim, né? Eu pra minha irmã. coisa- Nós somos em 5 irmãos. Do Leandro pra Letícia são 3 anos. Da Letícia, aliás, 4. Da Letícia pra mim, 1 ano e 3 meses. Aí Exatamente, de mim, tipo, ó, tá podendo, então vamos tentar. Vamos lá. É. Aí de mim pro Vinícius, 7 anos. Do Vinícius pro Vitor, 1 ano e 9 meses. A diferença do Natan pra Ana é 5 anos também, que é muito, né? Aí, assim, depois eu fico pensando, quando tá mais velho, fica difícil, né? Porque Eles imagina a pensam criança de diferente, 15, uma de 10, aí você não quer se relacionar com a criança, você fica meio que de babá dela, assim. Né? Né? Que não é a E mesma se conversa, a mesma a gente brincadeira. fosse ter outro, também seria no mínimo 5 anos, que ela já tem. Ela já tem 5 anos. É. Minha nossa. E aí fica... Eu não conheço a Ana. Eu também, né? Só de vídeos. Também tem 5 Foi anos que eu não embora, né? Me abandonou. venho. E Breno, como é que morro tá? de saudade. Breno tá bem, graças a Deus. Lá trabalhando, responsável pela missão de São Paulo. Acompanhador regional. RL? É. Sempre teve essa vocação, né, na vida. E acompanhador regional. E você é a primeira dama? Como é Sou a ela? primeira dama. O que você faz lá? Eu trabalho na coordenação apostólica. Sou o núcleo da coordenação apostólica, que é o setor que trabalha diretamente assim, com a evangelização, né? Com a ação evangelizadora da missão. Faço uns freela no Ministério de Música, que eu não sou do Que Ministério de frila o Música quê, lá. menino? Só não tá no ministério porque não quer. Que mais? Centro de formação, formadora pessoal. E eu e o Breno fazemos parte do núcleo formativo das famílias da comunidade de vida. Eu vou me queixar em público agora que você falou formadora pessoal, que eu tenho inveja, né? Porque eu não sei se é só comigo, mas acho que não. Artistas, geralmente, ainda mais missão grande, assim, como Fortaleza, ele não tem um segundo ministério, só quando o cara tem muito tempo de casa. Eu tenho algum tempo de casa, mas com cordão no pescoço, pouquíssimo. Então, na minha história, são 19 anos de Shalom. Você acredita que ninguém nunca chegou para mim e pediu para botar a mão na cabeça de alguém e rezar? Gente. Nunca pediu para acompanhar, sentar, Desabafo. conversar, nada. Hashtag Eu acho que é desabafo. perseguição comigo. Eu, tipo assim, não, ele vai estragar a vida dos outros. Deixa quieto. Não sabe rezar nem o Pai Nosso. Agora eu tô falando isso, vai que o negócio muda, né? Totalmente figura. Né? Não é para ser tanto assim, não, calma. Assim, o público vai que... Mas eu também, foi há pouco tempo que eu me toquei. Eu fui olhar para trás assim, eu falei, cara, nunca. Mas eu acho que quando a comunidade te confirma, depois ela te confia mais coisas, né? Você virou formadora quando? Eu sou formadora pessoal desde o meu D2. E a comunidade de vida é mais avançada também, assim. Você faz um ano de postulantado, você sai de um discipulado tendo um ano, assim, de Big Brother intensivão,
né? É muito assim. É mais intenso mesmo. Mas aí, eu saí do discipulado, morei em Recife, e lá eu era acompanhadora vocacional e formadora pessoal. Vamos dizer assim, esse apostolado, né, dentro da comunidade foi desde o começo. Isso é bom. Acho que era tipo um secundário. Tem gente que tem perfil, música, né? Na minha célula tem muito pastor. Mas o que eu estou dizendo, quando a pessoa é artista, tipo, não, o ministério dessa pessoa é importante na música, acaba que ela nem tem tempo de fazer outras coisas, né? Depois, assim, na caminhada que a pessoa consegue... Eu acho que eu vou começar a ter um pouquinho mais de complicação para ver esse Quando você estava no missionário, talvez você não tivesse tempo, né? De fazer outras coisas, né? Porque era só aquilo, né? Toda semana. Até tinha formandas, mas eram, tipo, 4. Abandonadas também. Daquelas que não... Fala uma vez a cada semestre. Né? Era quase isso. Não, mas eu tentava ser, assim, fiel. O que você acha? Que o formando tem que ir atrás? Porque a comunidade sempre fala isso, né? Eu acho que é um misto, mas a responsabilidade primeira deve ser do formando. Porque é a vida dele, né? Ele precisa se importar com o caminho de santidade dele. Eu preciso ir atrás da minha formadora. Sim, mas eu acho que eu faria uma lista. Os meus formandos estão aqui, eu vou separar umas datas, eu vou falar, eu posso dia tal, tu pode? Todo mês eu faço lá enquete no WhatsApp. Porque o formando ele vai querer fugir, eu acho, quase sempre. Eu não quero falar das minhas dores, não, deixa pra lá. Aí o formador vai falar, e aí, chegou o novo mês, vamos ou não vamos? Pelo menos um oi, sei lá, uma mensagem automática, não sei. Não, mas eu faço todo mês, início de mês ou final do mês, eu vejo o meu mês seguinte como é que vai estar. Gente, eu vou ter tais datas disponíveis. Tá aí. Quem marca lá, a gente se ajeita, combina horário e vamos. Tem gente que, às vezes, a gente marca, desmarca, tenta outras possibilidades, né? Eu não vou conseguir, mas, olha, queria partilhar isso daqui, a gente vai trocando figurinha por mensagem, áudio, né? Mas, eu, particularmente, eu percebo a necessidade de ir, né, ao encontro da minha formadora, no caso. Eu, como formanda, eu sinto a necessidade, mas como formadora, eu me sinto também na responsabilidade de não me fazer de doida, sabe? Tipo, tem pessoas sobre a minha responsabilidade, além do meu esposo e dos meus filhos. As pessoas confiaram também, né? Claro, no dom que Deus me deu. E eu não posso simplesmente, quem quiser que venha. E é um serviço, então... Se você pensar que você vai servir, faz parte do... Faz parte. Você já está servindo quando você pastoreia, né? Quando você lembra, quando você convida, quando você incentiva. Vamos conversar. Eu sei que tu não quer, mas vamos, porque... E tem gente que gosta, adora e fica falando da vida toda horas, mas assim, a maioria não é, né? A realidade é que as pessoas preferem... Eu mesmo, se deixar, eu fico sem. Mas eu sempre pergunto uma coisa para as pessoas, para quem é formador pessoal. Você acha que, às vezes, mistura assuntos que você ou um formador pessoal normalmente não saberia lidar? E aí isso é parte por ação, porque às vezes são assuntos de problemas emocionais, psicológicos, precisa de um profissional da área. Né? A mistura. Como é que você faz? Você acaba indica? Misturando que a pessoa... porque a pessoa leva a vida dela, né? Mas, assim, eu acho que eu só vivi 2 situações, assim, que o que a pessoa levou, eu não tinha ferramenta, porque eu não sou psicóloga. Eu leio, assim, né, coisas perdidas, eu vejo um artigo, vejo uma aula aqui, não sei o quê, mas eu não sou psicóloga. Eu não tenho ferramenta, às vezes eu não vou ter condições mesmo de ajudar a pessoa. Olha, aí você isso fala, daqui, procura uma terapia. Porque eu fico imaginando que os formadores em geral tenham um certo pudor de dizer isso, porque acham que é como se estivesse tirando de si a responsabilidade de ajudar a pessoa. Eu vejo que esse pudor é um pouco vaidade, né? Um pouco... Não, às vezes é medo de errar e ser também reprimido por uma autoridade acima. Sim, mas eu acho que é um medo desnecessário. Porque eu, como formadora pessoal, eu preciso ter consciência. Eu não sou psicóloga. O meu trabalho na vida dessa pessoa é espiritual. E vão ter coisas humanas que eu, como formadora,
e não psicóloga, repito, eu não vou ter ferramentas. Uma pessoa tem uma visão distorcida da realidade, uma questão cognitiva. Eu não tenho ferramenta para ajudar essa pessoa a ter uma visão de mundo adequada. Se fosse uma questão espiritual, tipo, tô com inveja do Pedro. Então, vamos trabalhar aqui na virtude, vamos trabalhar na oração, isso aqui. Agora... Quer dizer, pode ser emocional, pode ser histórico, mas através do espiritual você consegue acessar algumas áreas e ajudar, né? Sim. Através da oração e do acompanhamento. Mas um psicólogo olharia e diria, inveja, por quê? O que houve na tua infância? Exato. Ele ia em outras áreas, né? Buscar. Mas aí o acompanhador, eu chamo de acompanhador pessoal, não sei porque, eu acho que, não sei se é formação. Mas a gente entra num quesito que não tem importância, mas assim, eu acho que nem o comunitário eu chamaria. Ele está formando o quê? Se ele tivesse, me diz, porque eu não... Ele está acompanhando a minha vida comunitária. Ele está dizendo qual é a formação que eu tenho. Formação é um conteúdo que me é dito, né? Uhum. Por que é formador? É uma nomenclatura, acredito que quase que milenar na igreja, né? Porque, assim, óbvio que as nossas nomenclaturas também são vamos dizer assim, do universo das novas comunidades. Mas nos seminários tem o formador dos seminaristas, tem o reitor do seminário, tem o provincial, tem como é o nome que eles chamam, que seria o nosso formador comunitário? Não sei. Esqueci. Mas tem o prior, são outras nomenclaturas. Superior, né? Superior, o prior. Eu acho que o formador comunitário até funciona, porque ele realmente me faz passar por uma vida em que tem um momento de oração, tem um momento de formação, tem os compromissos, tem os retiros, então ele está ali sendo o mediador disso. O nome acompanhador funciona. É que quando eu for moderador, eu vou mudar algumas coisas, então eu já estou anotando, entendeu? Mas é isso. Não, deixa para lá, depois a gente conversa. Mas eu pulei o assunto que eu estava falando, mas não tem muito problema. A gente volta para outro lugar. Você tem feito... Você parece que ficou planejando fazer coisas desde que chegou em São Paulo e me parece que estão acontecendo por agora, né? Até podcast você disse que ia fazer, não sei. Exato. Você está fazendo? Assim, no meio do caminho tinha uma árvore. E aí, até chegar no ponto final da história. No meio do caminho tinha uma Débora atrapalhando, avacalhando no meio de campo. Esse período, 7 anos que eu estou em São Paulo. E nesse período, realmente, não eu tive pode ser tudo isso, não? Tudo isso, saí daqui em 2017. Saiu em 2017, voltou em 2019 para fazer aquele DVD nosso, ou 2020, sei lá. Aleluia, foi 2019. Participei do Aleluia, depois eu voltei para o CJS. Foi 2019? Foi. Tem 5 anos. Porque 2020 foi pandemia, é verdade. E aí, nesse meio tempo, 5 anos que eu saí do missionário. Nesse meio tempo, eu tive várias ideias e não tirei nada do lugar. Quer dizer, tu foi para São Paulo, mas estava no missionário? Ainda fiquei. Mas não fazia show, era uma vez ou outra? Eu saía 2 vezes no mês. Sim. Mas e eles faziam sem você os outros shows, né? Aí outras meninas, a Suzy, a Cassie, outras meninas, a Bia. E nesse meio tempo, nesses 5 anos, eu tive, várias ideias. O podcast. Será que é o tempo de gravar um EP, fazer alguma coisa solo? Não sei, bababá. Mas eu fui percebendo que eu fui me sabotando nesses 5 anos. E, agora elas estão saindo do papel, né? Acho que eu com as ideias e com uma visão de vida, uma concepção de vida mais amadurecida, sabe? Acho que a maternidade me ajudou a perceber também que eu não estava mais no tempo de... E não estou mais no tempo de... vou rezar para discernir se é vontade de Deus, se não é. Se é o tempo, se não é. Se é isso, se não é. Não, eu estou no tempo de realizar. Se é vontade de Deus, se não vai... As coisas vão se ajustando no meio do caminho, sabe? Eu saí dessa... dessa ilusão e também da
irresponsabilidade com a minha própria vida. Sim. Sou eu que preciso realizar a minha vida. Óbvio que eu não vou fazer absolutamente nada sem a graça de Deus. Óbvio que eu não vou fazer nada que vá contra os meus valores, contra a vontade de Deus, contra o que eu percebo ser a vontade de Deus. Mas eu tô num tempo de, tipo, sou eu que tenho que fazer isso aqui. Sou uma eu coisa que não tenho que contradiz realizar. a outra, Não cara. Na real, contradiz. é assim, não é você dizer, eu não quero mais perguntar as coisas a Deus. A dinâmica é diferente. Eu vou só aproximar um pouquinho, que eu tenho toque. Mas assim, porque eu vejo isso, né? Ainda mais quando você vira mãe ou pai. Eu posso estar dizendo algo assim, sem fundamento, mas eu acho que tem. Tem época na vida, tem idade, tem momento, tem maturidade, tem situação que Deus fala mais do que em outros momentos que Ele espera você recorrer. Porque a tua vida já é repleta de... Ou espera você dar uma resposta, né? Não, é porque, por exemplo, tem fase na vida que a gente vai sempre recorrer, pedir, perguntar e aguardar as respostas que Deus quiser dar. E às vezes Ele dá, às vezes não. Para você ir percebendo os sinais dele de outras maneiras. Mas tem época, eu acho que quando a gente está cuidando de filho, tem um monte de coisa para fazer e tal, que Deus sabe que você precisa ouvir mais dele do que ele deixar você, ele esperar você chegar até ele primeiro. Então, assim, uma coisa não vai anular a outra, mas existem épocas. Assim como existem épocas que o formando é muito novo e com o desejo genuíno de acertar, o nível de escrúpulo dele vai lá em cima e tudo ele... Assim, será que eu vou comer esse pudim? Peraí que eu vou rezar. Entende? Só que tem coisa que a autonomia Deus já te deu. E tem coisa que não, que Deus vai que é ao longo esperar da vida, né? que seja mais complexo, que você vá ter o discernimento de, não, esse aqui eu vou contemplar mais Deus, eu vou esperar mais, eu vou rezar mais, eu vou escutar mais, porque é a coisa que você precisa de prudência, que também é dom do Espírito. Então, como tudo é graça de Deus, as dinâmicas são um leque. Em muitos momentos a coisa já é... Por exemplo, o desejo, eu sempre falo isso, o desejo que Deus dá, já partiu dele, já é um grande indício de que a coisa é vontade dele. Quando você tem o desejo de realizar alguma coisa, essa coisa é boa, é genuína e é possível que dê bons frutos de bem, de eternidade, de evangelização, de bons frutos para a tua família ou para outras pessoas, muito provavelmente é a vontade de Deus. Aí cabe você a meditar sobre isso e escutar Deus, mas há coisas que são evidentes e você vai fazer. É né? disso aí que eu tô falando. Eu estou me alongando muito? Não, mas é mais ou menos isso. Não, mas é né? exatamente isso que eu, vamos dizer assim, perdi o timing, entendeu? Nesses 5 anos. Não sei, eu acho que é época mesmo. Tipo, isso daqui, Deus está esperando eu agir. Deus já falou, já deu a graça, já fez a parte dele. Mas ele está esperando a minha ida. E a minha ida a partir das coisas que eu realizo também, entendeu? Então, eu fui percebendo que, sim, teve todo esse processo aí que você foi construindo, né? Teve todo esse processo de perceber a ação de Deus, de perceber o recuo de Deus, o silêncio, perceber que eu precisava ir, que eu precisava clamar, que eu precisava entender melhor. Mas passado tudo isso, e já tinha passado, eu não agi, entendeu? Sim, aí tem isso também. E aí, eu meio que esses últimos 2 anos foi esse... Débora, você tá esperando o quê? Mas aí você Querida. também percebeu que passou. Não é uma questão daquela expressão americana, FOMO, Fear of Missing Out, que é... E eu tô perdendo tempo e as coisas estão acontecendo sem mim, né? Algumas coisas eu vivi isso. Isso a gente sempre tem, porque a gente é artista e a gente tem a necessidade de fazer, né? Criar, porque faz parte do nosso apostolado, criar para os outros. E faz parte de nós também, né? De quem nós somos. Quando você vê, são 2 anos, ou são 3, ou são 5... Não fiz, o que eu fiz? Agora você está fazendo EP, mas você já está há 5 anos lá, ou sei lá, 7, eu não sei. 5 anos que você é do missionário, né, que você falou. Mas tem também o tempo de reclusão. Sim, eu tive os 2 filhos. Foi, tipo, eu fiquei grávida do Miguel. Eu descobri que eu estava grávida do Miguel no domingo do CJS. Eu gravei o
o DVD e a minha despedida no sábado. No domingo, eu conversando com o Claudinho, bababá, bababá. Aí a gente entrou em assunto de saúde. Você não tá grávida, não? Como é que ele chutou isso do nada? Por causa dos sintomas. Ah, Você não tá grávida, não? Enjoo, sei lá o que, sono. Não, eu tava... Pra mim, né, o que eu relatei pra ele, eu achava que eu tava com infecção urinária. Ah, tem isso também. É. Aí, o que você tá sentindo? Aham, Isso, bababá. Você não tá grávida, não? Legal, Acho legal. que não. Aí, você tem como ir no médico? Eu falei, tenho. Então vai e vê. Aí eu fui, fiz um ultrassom, um beta. Gravidíssima. Eu falei, gente. E foi engraçado, porque uma semana antes teve um evento para artistas lá em São Paulo, da Missão de Santo Amaro, com a Ziza. Aí a Ziza, e aí? Você tá aqui em São Paulo, aproveite as oportunidades. Você tá aqui em São Paulo. De trabalho, ela tudo tava dizendo? artisticamente falando, onde tudo acontece. Aproveite. E aí, o que você vai fazer? Aí eu, não, acho que não é o tempo. Bababá. Mas já sabendo que você estava grávida? Não, eu não sabia. Foi uma semana antes isso sim. daí, essa conversa. Não, eu acho que não é o tempo, não sei. Vou perceber. Ela, não demora muito não, você tá aqui, aproveita. Pro lado dela estava certa. Ela estava certa. Só que, na semana seguinte, essa surpresa aí. Uau, como assim eu tô grávida? Então, Ziza, complementando... Deixa eu te contar que eu realmente não é o tempo agora, querida. Mas assim, muitas mulheres trabalham até o último mês, né, de gravidez, dependendo do que for, né? Mas eu percebi também que eu precisava realmente ser mãe, sabe? Que eu vim de 8 anos e meio de missionário. A vida era assim. Falei, eu vou me permitir essa pausa aqui. Não, e não é permitir, né? É uma necessidade. É natural. É uma necessidade, é natural. Só que, tipo, como você disse, tem mães que trabalham até o último mês. Não, mas mesmo as índias, quer dizer, a gente chama de índia, mas não é, né? As nativas brasileiras ou americanas, mas assim... Ela trabalha, mas ela tem a vida dela de mãe e já tem 6 filhos e está grávida do 7º e continua fazendo a tapioca dela ou lavando a roupa no rio, essas coisas. Mas faz parte da tua vida. Você também está em casa, você não está sentada só esperando ter filho, você está fazendo tuas coisas, né? Você sabe que tem um aspecto importante até como missão da mulher católica. Primeiro para si, para você mesma, que é alimentar a verdade de que ser mãe é um dos papéis mais importantes. Talvez o mais importante para a existência da humanidade, né? Porque a gente é devagar, de uma forma assim lenta, mas sempre alimentado com mentiras sobre isso, né? De que não é correto, ou é antiquado, ou é mulher estar em casa, ou só ser mãe, porque, afinal de contas, o mundo está andando e a gente precisa fazer e produzir e ter sucesso e lançar produto de beleza no Instagram e ser magra e sexy e aparecer e tirar fotos com ângulos maravilhosos. Né? Essas coisas, né? Então, aí a mulher católica percebe, não é isso. A verdade sobre mim não é. Tava falando com o Guilherme esses dias. Ano passado, eu vivi uma experiência muito interessante. Eu ia pregar no domingo num retiro de mulheres, no encontro de mulheres. E eu ia falar exatamente sobre o papel e a missão da mulher na sociedade, na família, né? Na igreja, na família, na sociedade. E naqueles dias, naquela semana, teve um dia que fez muito frio. E eu fiquei em casa com a Clara, né? Ela já estava meio doentinha. Eu falei, se eu sair com ela, eu acho que eu usou o barraco. Fiquei em casa com ela, combinei, né, com as minhas autoridades, com meu esposo. Hoje eu vou trabalhar de casa. Normalmente, ela dorme bem à tarde, as cochiladas dela, tipo, 2h30, 3h. Eu tenho que, às vezes, ir lá acordar, porque senão... Aí eu já estava com essa premissa, bom, então hoje vai dar para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela acordou com 1h15. Babou todos os meus planos. Sempre assim. Sempre assim. Ela babou todos os meus planos. E aí, eu lembro que no dia eu fiquei muito irritada por ela ter acordado. E, tipo, meus planos se foram. Meus planos se foram.
E aí chegou a noite, fui fazer lá meu exame de consciência. E eu, chateada com Jesus, eu queria ter feito tal coisa, eu tinha que ter parado para rezar e preparar essa pregação e tal, não sei o que, bababá, bababá. E eu não fiz isso e nada do que eu tinha programado deu certo. Que chato, né? Fiquei irritada mesmo e expus isso daí. E aí eu comecei a pensar, certo, por que eu fiquei irritada com isso? Mas mais do que uma razão, assim, vamos dizer... Concreta, né? Eu comecei a... Peraí. Da onde foi que eu tirei que construir alguma coisa fora daqui era mais importante do que estar com a minha filha? E por que a gente já não pensa que a prioridade é ser mãe ou pai, né? Uma ideologia básica que entra na nossa cabeça, de onde né? vem e por quê? Mas são décadas de mudança de mentalidade ou tentativa de mudança, né? Então, quando a gente busca Deus, as verdades vão sendo reveladas, né? Sim. Não tem como. Santa Teresa fala isso, não tem como, né? Então você vai percebendo quem você é e para que você existe, né? Exato. E tipo, eu posso não fazer absolutamente nada, poderia não ter gravado esse EP. Ok, eu vou prestar contas disso, porque foi um dom que Deus me deu, eu vou prestar contas disso diante de Deus. Mas, prioritariamente, eu vou prestar contas do meu esposo e dos meus filhos diante de Deus. Eu posso não fazer nada com relação... Posso cantar só para os meus filhos, cantar só dentro de casa, cantar no chuveiro, posso pregar só, sei lá, uma vez no ano. Posso acompanhar uma pessoa por ano, mas... Como mãe, esposa. Como mãe e esposa, a prioridade da entrega da minha vida são eles. Não tem a exclusividade. Eu gosto de frisar isso, porque, óbvio, tem mulheres que são chamadas a viver a vida ali, dentro do seu lar. Mas exclusividade não é prioridade, é uma coisa diferente da outra. É uma coisa diferente, mas eu gosto de falar porque às vezes as pessoas confundem. Tipo, o meu esposo e os meus filhos, eles têm a prioridade do meu amor, mas não a exclusividade. Porque... eu seria também muito mesquinha se eu direcionasse tudo que Deus me deu só para eles. Isso. E quando você diz prioridade, requer definir como. Por exemplo, o pai, a prioridade dele é amar a esposa e os filhos. Mas como? Se faltar coisa em casa, morre todo mundo. Vamos ser bem claro. Sim. Então, o que é que o pai tem que fazer? Prover. Pois é. Cuidar. Ou o contrário. O pai vai ficar em casa e a mulher vai sair. Normalmente não é assim que acontece por questões de natureza mesmo, é primitivo até. Sim. Mas não é que seja impossível a mulher trabalhar e o homem não. E nem 8 nem 80. Eu vi uma pessoa que é muito conhecida, eu não preciso dizer o nome aqui, uma vez falando naquela época de lives que começou por causa da pandemia, falando para o cara, se você tem uma mulher que sai para trabalhar e é você que está ficando em casa lavando louça, se questione porque o homem da relação está sendo ela e você está sendo um frouxo. Você deu uma esculachada no cara. Mas ele estava querendo chamar atenção. Ele estava fazendo o nome dele naquela época. E agora ele é muito conhecido. Não é para ser... Esse discurso é inválido também, né? As coisas não são relativas, mas as coisas não são engessadas. É lógico que eu posso lavar a louça, é lógico que eu posso ficar com meus filhos, se a Cibele tiver alguma reunião ou outra coisa para fazer, ela tem os ministérios dela também, né? Mas o que eu estava dizendo lá atrás a gente precisa valorizar aquilo que Deus deu como natureza. A natureza da mulher é diferente da do homem. Quando eles se casam, cada um tem funções, né? Distintas. Tem papéis distintos. E se a gente desempenhar propriamente, eu não vou nunca conseguir dar de mamar para os meus filhos. Então, esse não é o meu papel, por mais que eu queira. E assim por diante, a gente vai, né? A gente vai reconhecendo que há papéis diferentes um do outro. E é importante, né, para nós católicos relembrarmos primeiro e depois a gente consegue repassar essa mensagem quando a gente desrelativiza as coisas. Exato. Eu me lembro também, Pedro, que nessa ocasião, até falando com essas mulheres, né? Eu falei disso para elas. Como é que a gente quer construir, né, uma sociedade mais humanizada se a gente, às vezes, não vive isso dentro da nossa casa? Meu papel lá é insubstituível, mesmo. Ninguém pode
até que eu esteja viva, ninguém pode ser a esposa do Breno, ninguém pode ser a mãe do Miguel e da Clara. Eu sou insubstituível lá. Sou substituível em outras áreas, em outras questões, mas ali não. Então, como é que eu quero construir o mundo se eu não construo esse mundo particular, que é meu? Né? Se eu não humanizo o meu esposo, se eu não humanizo os meus filhos, se eu não os educo, né? Se eu não materno sobre eles primeiro, né? Com as devidas distâncias também, porque eu não sou mãe do meu marido, né? Mas como mulher, eu preciso exercer o meu papel feminino na vida dele. A psicanálise fala um pouco da mulher substituir um pouco a mãe. Um pouco, mas não a ponto de ser mãe. Né? Não tem como. Substituir a figura muda um pouco. Mas aí, nessa ocasião, eu até citava um trecho da carta, né? Do Mulheres Dignitatem, né? A dignidade da mulher do Papa João Paulo II. Ele relembrando as mulheres, né? Que quando Deus, se a gente vê ali a história da salvação na Bíblia, quando Deus quer intervir na história do povo, ele se utiliza de uma mulher. Conta. Nossa Senhora. Ah, tá. Esther. Mas peraí, vamos... Esther, pronto. Esther. Porque Nossa Senhora é a coisa mais... Judite. Conta, Esther, como é que foi? Eu sempre confundo as histórias. Tá, conta uma delas, então, tipo, sem nomes. Uma delas, para eu não me confundir. Eu também não sou bom desses nomes. Tinha lá o Holofernes. Acho que é por isso que o pessoal não me pede para eu rezar para as pessoas que eu não sei os nomes. Você vai né? trocar tudo, né? Vou abrir a Bíblia, vou ler errado, sei lá o que é. Vai contar a história de Davi, do João Batista. Outro dia mesmo eu falei a passagem do Evangelho. Jesus falou que nem Davi em toda a sua glória se vestiu tão... Não é Salomão, inocente. Eu fui ler, era Salomão. Nem Salomão. Mas, tipo, uma delas lá, ou Judite ou Esther. O povo estava sendo oprimido, já tinham, tipo, várias guerras e não conseguiam se libertar. E ela foi interceder pelo povo junto ao rei. Uma delas se utilizou da sua beleza. É verdade, eu lembro. Para atrair o rei, e lá ela corta a cabeça dele. E aí o povo, enfim, é liberto. Ela fez tudo errado, então. Não. Mas, e a outra também é mais ou menos assim, são histórias de libertações que Deus se utiliza de Judite, de Esther, para o fazer, né? E óbvio, Nossa Senhora inquestionável, por causa do sim dela, Jesus se encarna, né? Como é que a mulher humaniza o homem? Como é que é esse caminho? Porque é bonito falar, mas como é que na prática você vai pegar o teu marido e vai transformar ele numa pessoa humanizada? Esse humanizar, eu acredito que é enternecer o coração. Entendi. Porque o homem, ele é mais preto, preto, branco é branco. A mulher vê as nuances entre o preto e o branco. A vida não é tão dura, a vida não é tão seca assim, né? Então, e normalmente, assim, não generalizando, mas normalmente a objetividade do homem faz ele se esquecer dos processos, né? Eu preciso chegar ali naquela parede. O que é que eu saio derrubando tudo aqui? Quebra tudo e chego lá. Não, até você chegar lá, tem um copo no meio do caminho que você pode tirar. Tem uma pessoa que pode te oferecer um copo de água para você não morrer no meio do caminho. Entende? Então, a humanização, eu acredito que passa muito por essa obra de enternecer o coração, de fazer o coração de pedra carne, sabe? Óbvio que isso é obra do espírito, né? Só o espírito pode mudar o coração humano. Assim como um celibatário passa por esse processo... com Jesus e pronto, né? Exato. Mas a mulher, ela colabora nesse sentido, meu amor. Eu faço o homem perceber que ele é uma pessoa com necessidades, com limites, e que ele precisa dar atenção àquilo, porque eu também estou dando atenção a ele. Eu faço ele perceber que ele pode descansar, que a vida não é só trabalho, mas ele pode descansar, que ele pode... brincar com os filhos, que ele pode sair para tomar um sorvete, que ele pode, lá no trabalho, sorrir para alguém e isso mudar a vida de uma pessoa. Eu nunca me esqueci, eu sempre falo disso, porque isso é uma coisa simples, mas me marcou muito, que exemplifica esse enternecer o coração, inclusive das mulheres.
namorava com o Breno, estava indo para Sobral, na época ele morava lá. Peguei o ônibus das 10 ou 11 da manhã, não me lembro. Uma coisa assim. Você estava onde? Morava aqui em Fortaleza na época. E eu estava indo para Sobral. Fui de ônibus para lá. Cheguei na rodoviária, fui entregar minha mala para subir, né? Para depois subir pro ônibus. Aí eu entreguei minha mala. Antes de entregar, eu falei, bom dia. Aí o homem me olhou, pegou minha mala, etiquetou. Tá afim não, de falar. Colocou lá, tirou o comprovante, me entregou ele. Respondendo ao seu bom dia, são 11 horas da manhã, a senhora é a primeira pessoa que me dá bom dia. Você ficou tão tocado que até demorou para processar ali o negócio. Aí eu, como assim? São 11 horas da manhã e ninguém te deu bom dia. Eu tenho esse problema um pouco. Eu entro no elevador, eu não aguento dar bom dia para as pessoas. E aqui é um prédio comercial, né? Toda vez tem alguém no elevador e toda vez alguém... Eu já falei 16 vezes isso, chega, né? Mas é sempre uma pessoa nova. Acho que eu que preciso me modificar, ou deixar de me modificar, porque essa galera antiga na comunidade que aproveita qualquer segundo para evangelizar alguém, é através desses momentos, né? Ou você está no restaurante, você vai pedir alguma coisa e você já pede, já convidando pro aleluia, ou falando alguma coisa, né? Eu queria ser esses caras, mas eu não sou. Mas um dia eu vou ser. Mas sem te interromper, aí o cara, né? Aí e eu fiquei, tipo, e ele me olhou com um olhar de, tipo, uma mescla de raiva com obrigada. Sabe? Uma mescla de raiva com gratidão. Tipo, você é a primeira pessoa que tá me dando bom dia, 11 horas da manhã. Uma raiva de antes, né? Com... Tipo, você me olhou, Por que ele não dá bom dia também? As pessoas ficam se vitimizando, né? Também. Quer receber os bons dias dos outros? Dá. É dano que você recebe. Né? Mas, você entende? Não, eu quase tipo... chorei pelo cara, mas agora já reverti, entendeu? Já foi, não quero mais culpa é chorar. dele, eu, hein? Mas você entende? Claro, óbvio, ele poderia estar se vitimizando também. Mas você fez um papel que foi bom pra ele. Exato. Então, talvez ele não tivesse num momento de cabeça, de humor, que ele também conseguisse se abrir. Exato. E tá de bom humor o suficiente para poder falar com as pessoas. E a partir dali ele poderia também mudar de tipo, também, eu não preciso pronto, só né? receber, eu posso dar um bom dia Justamente. para alguém, entendeu? Então, eu acredito que é esse movimento de realmente levar o homem, essa humanização é levar o homem a esse caminho de amor, né? De troca, de dar e receber, que não é necessariamente fazendo coisas, embora o homem, necessariamente, ele expressa o amor fazendo coisas. Ele expressa que ama quando eu faço a compra. Depende da linguagem da pessoa, mas geralmente sim, né? Geralmente, eu comprei teu remédio, eu comprei a fruta que você gosta. E ali você enxerga o amor dele por você, né? Você tem essa linguagem, estou dizendo linguagem porque é mais ou menos isso mesmo. Você gosta de presente da pessoa que está mostrando ali, que lembrou de você e tal? Eu gosto, mas, por exemplo, eu e o Breno, a gente nunca manteve uma relação assim. Toda data tem que ter um presente. Não, toda espontâneo, data... tá dizendo. Gosto. Mas, por exemplo, eu acho interessante porque, como a gente nunca estabeleceu, assim, vamos dizer, né, o nosso relacionamento, temos que... Mas, por exemplo, às vezes o Breno vai no mercado. Meu amor, eu tô indo no mercado comprar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá faltando alguma coisa? Isso, não sei o quê. Beleza. Você quer alguma coisa? Aí eu compro o que você quiser. E aí, quando ele volta com o que eu queria. Quando eu digo, compra o que... Esse que é o negócio, entendeu? Né? Não é o que ele quis, ele sabe mais ou menos o que você quer, né? Exato. E às vezes ele compra coisas que ele gostaria de comer comigo, porque ele gosta também. Sim. Entendeu? Melhor ainda. E aí eu sei que naquilo ali, ele tá dizendo, eu te amo, meu amor. Ele não precisa toda hora me dizer, eu te amo. Mas eu aprendi também no casamento. Eu aprendi a ler isso dele. Ele me prova o amor dele também, provendo essas coisas, entendeu? Sim. Mas tem uma coisa interessante sobre isso, especificamente. Lá pela 2 gerações atrás, as pessoas não diziam. Não. É uma coisa assim, um evento. Aleluia. Te amo era tipo, tô morrendo, então eu vou dizer só pra... E aí, a geração dos meus pais,
Também, um pouco menos, já era um pouco mais uma geração de meados de anos 50, então nos anos 60 e 70 era uma maravilha hippie, né? Aquela coisa. Então a expressão do amor ficou mais solta. E é cíclico, quando um também, né? sobe, o outro desce. Aí na próxima geração já compensa de novo. Hoje a gente fala, principalmente o americano, fala eu amo para qualquer coisa e qualquer pessoa. Banalizou. Ao mesmo tempo, tem um lado bom nisso, que é você não amplificar. É muito melhor você dizer te amo para todo mundo do que não dizer para ninguém, é isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Não é um problema. Assim como a gente tem dificuldade de expressar sentimentos, talvez por uma questão primitiva, porque denota fragilidade. E fragilidade é perigoso para a vida, porque você pode morrer, né? Mas na situação cultural, social que a gente está, a gente não corre riscos de vida. Mas a gente tem umas lembranças, umas memórias, umas heranças genéticas de que expressar sentimento é fragilidade, não é bom. Então, dificilmente a gente pede perdão, ou a gente assume que está errado, ou a gente diz que ama. Mas a gente muito facilmente diz que não gosta e aponta erros, e sabe criticar, e se acha super inteligente porque conseguiu ler os defeitos dos outros. Uhum. Acho que é um sinal de força, de poder, de domínio, né? Uhum. A gente precisa lutar contra essas correntes. Entendeu? Precisa. Por quê? Ainda que eu não diga, eu continuo sendo frágil. Eu continuo sendo ainda. vulnerável. Que é um sinal de força quando você diz, é isso. Exato. Uma vez o Wilde Fábio falou para mim, se permita ser amado, porque não era nem de propósito, eu sempre gostei de usar os outros, e aí algumas vezes ele me ofereceu ajuda. Você está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, é uma outra vez e tal. Ele, se permita ser amado, eu fiquei, tem uma profundidade nisso aí, deixa eu pensar se eu estou me permitindo ou não, mas é um sinal também de confiança e de autoconfiança, dizer, o que eu sinto é isso aqui. Isso é bom no relacionamento também. Quando você tem uma discussão com alguém, não importa muito o que você está dizendo, mas como. Então, se você lembrar de dizer, eu me sinto assim quando você diz ou faz assim, é muito mais eficaz do que você dizer, você está errando nisso, você erra nisso, você faz isso, você. Sem dizer, eu sinto isso. Aí a pessoa, opa, então eu estou te machucando, desculpa. Né? Mesmo que a gente não admita a nossa fragilidade, né? Essa condição não vai mudar. Agora, é interessante também essa questão da confiança, né? Porque realmente a gente só tem coragem de se desvelar diante do outro quando a gente confia, né? Esse movimento se dá com Deus e, obviamente, nas relações humanas, né? Mas eu acredito que eu fui vivendo isso também de maneira muito mais profunda no meu casamento. Porque eu sou uma pessoa fácil. Eu sou da galera, né? O Breno costuma brincar. O Breno costuma brincar que eu sou a RP do matrimônio, né? A Relações Públicas, a vereadora, que eu falo com todo assim mundo. Mesmo. E, oi, tudo bem? Abraça, beijo, tarará, tarará. Ainda mais a pessoa pública, né? Que é acostumada a isso, né? Mas aí, tipo, isso é um risco também que eu corro, porque às vezes as pessoas entendem que elas têm o direito de ter acesso a absolutamente tudo da minha vida. Entendeu? Isso é um risco que eu corro. Isso vai sempre ser assim e você que vai controlar, né? Mas às vezes nem sempre as pessoas estão querendo isso, né? Esse limite. Nem sempre as pessoas respeitam também, ou querem respeitar. Mas eu não tô nem aí. Não dá intimidade, né? Mas eu aprendi, assim, no relacionamento com o Breno também, essa diferença do público e do privado, né? É bom aprender que comporta isso, também esse... Para quem que eu vou dizer de mim, de verdade? Para quem que eu vou dizer? Para quem que eu vou mostrar que eu não gosto disso, ou eu gosto disso, eu me sinto assim, ou eu tenho essa fragilidade? Para quem que eu vou me revelar? Não é pra galera. São para poucos que eu faço isso. E para poucos mesmo. Mas, por exemplo, é só o meu marido que tem acesso a absolutamente tudo de mim.
O que me incomoda, o que me frustra, o que me alegra, o que me decepciona, o que eu me sinto humilhada, o que eu me sinto mal. É ele que sabe de absolutamente tudo. Sim. E um outro ciclo um pouquinho menor sabem de algumas coisas também, que não sabem de tudo que o Breno sabe. Ao mesmo tempo que o segredo de ser um artista de porte público, assim, é um exercício você continuar sendo você mesma e não criar um personagem mentiroso, né? Porque é interessante para o outro eu ser assim. Mas como a gente tem a sorte de ter uma vida comunitária, a gente exercita isso sendo artista ou não, que é... Como é que eu vou me relacionar com muitas pessoas que a gente vê, né? Então, a gente cria um modus operandi, assim, de se cumprimentar, estar, conversar, sorrir e tal. Mas é um exercício maior para quem é artista, porque você precisa lutar contra esse instinto que a gente tem de... Eu vou ser extremamente simpático, receptivo, político, porque eu estou de frente para uma lente, ou de frente para pessoas que vão me dar um trabalho ou não, ou que vão me chamar para um show ou não. E, ao mesmo tempo, não ser grosseiro. Eu estou falando um pouco mais de mim, sabe por quê? Quando eu comecei nessa história de produzir música, eu tenho que me relacionar com pessoas que potencialmente são pessoas que vão me pagar. Então, o instinto do ser humano é falar, eu te amo, eu faço o que você quiser, mas me dá o teu dinheiro. Só que eu nunca admiti muito isso. E, então, muitos produtores mentem. Não, pode deixar, eu faço para você. E não faz. Não, pode deixar, eu vou entregar sexta-feira. Não entrega. E assim por diante. E aí fica 2 anos sem entregar um álbum e daí, né? É problema do artista. Que já pagou metade, vai ter que esperar. E eu, de uma maneira contrária, eu sempre fui assim, não posso fazer. Só que isso às vezes soa também muito mal, porque o cara tá esperando que você seja um pouco mais... Cordial. Só que eu não quero mentir. Isso, assim, conversa que eu tive com o Ed Fábio. Ele, então quer dizer que a pessoa quer ser enganada. Ele, mais ou menos. Entre aspas. Eu não quero enganar ninguém, mas eu preciso construir uma maneira de expressar a verdade de forma que seja receptiva. Então, PNL, Programação Neurolinguística, é saber dizer. Não é mentir, é dizer de uma forma que ela sinta bem com a tua verdade. Não mais mentir, jamais. Então, mais ou menos isso aplicando para a tua vida, né? Mas eu acho interessante, Pedro, porque essa questão não se limita só ao âmbito artístico, né? É relações, né? Relações. Mas estava conversando com uns amigos sobre isso esses dias. Culturalmente, o brasileiro nós brasileiros não estamos acostumados com a verdade, né? Então, Pois nem é, né? sempre eu sou bem interpretado na verdade. Eu estou dizendo a verdade para a pessoa, só que ela não quer admitir, porque ela quer que aconteça do jeito que ela quer. Ou então a gente se fere porque... Como assim eu pedi para o Pedro produzir um trabalho? Ele falou não. Como ele fala não para mim? Entendeu? Eu espero que nunca tenha sido não, mas eu entendi. Né? Entende? É assim, eu digo não posso agora, só posso depois. Tá? Nós não estamos habituados com a verdade. E uma pessoa que diz a verdade, às vezes é entendida como grosseira, como mal educada, como estúpida, como grossa. Eu me lembro quando eu comecei eu estava caminhando com o Breno. Algumas pessoas perceberam, você está caminhando com o Breno? Eu falei, tô. Meu Deus, mas o Breno não combina com você, não. O Breno é muito grosso, muito estúpido. Ele é? Muito... À primeira vista... Nunca vi. Pode soar, porque o Breno é muito objetivo. Preto, preto, branco é branco. Ele não rodeia. Ah, mas isso daqui... Veja bem, essa chama... Bababá. Não tem muito isso com ele, entendeu? O que é isso, Breno? Uma vela. O que é isso, Pedro? Mas o RL pode ser assim? Não, assim... Dá certo, é isso que eu estou perguntando, né? Não é que não nem possa, sempre dá certo, porque as pessoas não estão habituadas com a verdade. Mas né? aí ele tem se moldado um pouco ou é assim que acabou? Não se moldado, mas ele tem ponderado mais. Então, isso já é uma evolução, né? Ele tem ponderado mais. Até porque ele foi percebendo também que nem sempre ia dar resultado ele dizer preto no branco. Ou ele tinha que esperar um pouco mais, ou ele tinha que
adocicar as palavras. Pois é, né? pedagogia, porque assim como você fala com uma criança, É, você precisa saber o jeito de falar para que ela entenda, né? sim. Então, às vezes você já tem as suas respostas, né? Mas as pessoas precisam entender o que você quer dizer. O que eu quero dizer. Então, o jeito de falar. Isso é um exercício de vida para mim. Eu tive época de depressão, que nem eu sabia identificar que era. Então, eu achava que era apenas um jeito de ser. O jeito de ser é diferente. É quando eu estou bem com a minha cabeça, com o meu coração, com as minhas químicas. E esse é o meu eu normal. E assim eu me expresso. Aí quando eu me expresso, eu vejo. Tá, eu não sou um sanguíneo super simpático, maravilhoso, que elogia todo mundo e fala altíssimo e tal, né? Como tem alguns. Mas eu também não sou mais grosseiro, entendeu? Então, às vezes ser grosseiro é um sinal de alguma coisa errada com a pessoa, não é o jeito Não dela, em si. né? É. Assim, não estou falando do Breno, não, Deus me livre. Estou Tô dando exemplos entendendo, tô aqui. entendendo. Agora, eu estava pensando em perguntar uma coisa que eu acho sempre curiosa, né? Porque a vida do missionário da comunidade de vida é um mistério. Se a aliança já é um mistério para o mundo, imagina... né? Comunidade de vida. Porque não é um religioso, que também é misterioso para o mundo, mas para nós, assim... eu falar disso e falar do celibato também, depois que eu lembrei uma coisa. Mas você passa por isso sendo artista e tendo a tua carreira, mas você vem de uma situação... Eu te conheci logo que você entrou no missionário, que você veio para cá. Você tinha um cabelo liso, não sei porquê. Você usava liso direto ou você estava naquele momento? Eu alisava o cabelo desde os 14 anos. Tá. Porque eu estava achando que era uma questão de contexto, assim, vai ficar melhor na comunidade se eu não for rebelde, sei lá o quê, que tinha uns conceitos culturais, assim, né? E eu acho o perfil muito mais assim. Mas... E você foi aprendendo a ser artista a partir mais ou menos dali, porque você até sabia que cantava e tal, mas não era uma coisa com uma escala maior. E o Breno, sendo um homem e com essas características, e depois ainda casa, e depois ainda tem filhos, deve haver conflitos de, poxa, será que essa é a minha vida mesmo? Ser completamente abandonado, pobre e à mercê da providência e daquilo que Deus providenciou como estrutura comunitária. Volta e meia passa esses pensamentos? Ou já é algo resolvido? Já passou várias vezes. Porque nós estamos suscetíveis, né, à vida, aos limites, às intempéries da vida, né? As adversidades. E já passou, sim, pela nossa cabeça. Ixi, será que vai dar bom, gente, até o fim desse negócio? Será que vai dar bom? Ou será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Porque Ou será que eu me confundi? eu acredito que também por uma fase humana, né? Eu tô com 40, o Breno com 42. É sério, eu tomei um susto agora. Tenho 40 anos, com essa cara de 30. É mesmo? Mas eu tenho 40. E, tipo, humanamente, nós estamos numa fase de questões. Não digo nem que eu tô numa crise, vamos dizer assim, né? A crise dos 40. Questões Já de quê? passei. Mas eu acredito que essa fase dos 40 anos é uma fase também de questionamento de vida, né? Porque eu tô ali, não tô na meia... Como é a expressão? Quando a pessoa chega nos 50 anos? Meia-idade, né? Meia-idade. Crise da meia-idade. Não tô aí ainda, né? Faltam 10 anos. Mas eu identifico, assim, humanamente falando, as minhas disposições para estar e permanecer na comunidade de vida. Assim como o Breno questionou também. Será que é isso mesmo? Porque a idade vai chegando, né? E as estruturas, às vezes, incomodam. Ah, é, né? Se mais novo incomoda, né? A gente teve recentemente uma convivência com os casais, e eu estava contando, eu falei, gente, teve um dia que eu cheguei para Deus e falei assim, Jesus, e falando assim mesmo, viu? Jesus, tem hora que enche o saco ter que depender. Jesus, tem hora que enche o saco
É irritante você querer ir, sei lá, comprar um sorvete para as crianças e você não ter dinheiro. Tem hora que isso irrita, Jesus. Pelo amor de Deus, imagina. Tem hora que se irrita. E tipo, eu também estou falando de um lugar que tem os seus privilégios. Porque embora eu tenha feito um voto de pobreza, eu não sou miserável. Eu não vivo uma vida miserável. Porque não significa não ter. Exato. Nada. E eu sei que tem muitas famílias que têm essa irritação e ela não tem, vamos, bem entre aspas, ela não tem nem tempo nem direito de se irritar com isso, porque a pessoa tem que ir para a selvageria da vida para ela ter um pão, um leite, um arroz e um feijão para colocar dentro de casa. Eu tenho essa consciência, sabe? Mas, por opção, eu quis viver uma vida dependente de Deus. E tem hora que essa parte opção... de uma inspiração, de uma vocação e tudo, mas né? eu Mas quis, é uma opção. Né? É uma opção de vida. Eu quero viver assim. É. E, tipo, chega uma altura do campeonato que você fala, caramba... Então, aí Cansa, pesa mais né, quando você Jesus? tem Filhos. quem cuidar. Exato. Pesa Quando mesmo. é só você fala, não, qualquer coisa der ruim, eu vou embora. Tipo, Mas, E eu moro também num bairro de classe média alta. A nossa casa de missão tá num bairro de classe média alta. Se eu fosse ir pra manicure, por exemplo, é R$50 pra eu fazer a unha. Entendeu? Só a unha da mão. Nossa, Carol, é isso mesmo. não, nossa Carol não, porque aqui em Fortaleza é que é barato. Você tá em São Paulo, o negócio eu tô achando bem barato até. E Mas aí, pra quem tem, né? Pra Pra quem tem, mas tipo, você pode ir pra outros lugares e vai ser mais caro ainda que Não, isso. então, justamente. E vão ter lugares de São Paulo que vai ser mais barato que isso. Vai ser 20, 25. Mas tu tá indo lá pra Mas não sei onde, né? Também. Exato. Mas eu tô num lugar que se eu fosse querer fazer a unha toda semana, eu ia embora R$200 só pra fazer a mão. Mano, E aí você eu me avisa resolvo. onde é que quando eu for a São Paulo com a Sibeli, ela vai fazer essa mulher, que tá barato, não tá caro não, É da viu? rua de casa. É. Mas, tipo, eu não tenho R$50, mas eu tenho 4, eu posso ir ali na lojinha de cosmético, compro um esmalte e eu me resolvo lá na minha casa. Eu mesmo, Então, tiro a cutícula e tal. em pequena escala, quando, isso significa a oportunidade que Deus te dá de perceber que há caminhos e soluções e Exato. autonomia. É. Quando você tem muito, a primeira coisa que cai é a autonomia, a opção da autonomia. O cara que é muito rico, ele não quer fazer nada. E depois ele reclama de depressão, de falta de sentido de vida. Mas foi você que abriu mão das coisas. Você manda os outros fazerem as suas coisas, né? Uhum. Então, a pobreza, ela tem muitos benefícios. Tem mais. Entendeu? Tem mais do que menos. Tem mais do que menos. Porque também, uma coisa que eu nunca me esqueci, eu vi no meu ano de discipulado esse daqui. Isso me acompanha até hoje. Isso foi em 2009, já tem 15 anos que isso me acompanha, né? A pobreza, ela não é o que eu perco, é o que eu ganho. O que você ganha? Sobretudo, a liberdade de depender de Deus. Certo. Eu escolhi essa vida. E à medida que eu vou, tipo, sem esses embates que eu apresentei aqui, né? Que Jesus me irrita, Não, né? não, Mas não. sem esses embates e com eles também, meu Deus, a minha vida não está na mão de outras pessoas. Como você acabou de citar. Um rico, eu não corto a fatia do bolo, porque a empregada vai cortar e pôr no meu prato. São Falta duas só coisas. me dar A tua na vida mão. está na mão de quem Deus quiser, porque está na mão dele. Sim. E ao mesmo tempo você não está optando por sua vida na mão De qualquer pessoa. de pessoas que estão ali só para te servir, Exato. assim, sem Que não propósito, sabem né? quem eu sou e que às vezes elas não estão preocupadas também em Não me tem fazer o fecundidade, bem. é só né? conforto, né? Exato. Diferente. E é diferente os desconfortos, vamos dizer assim, né? Que às vezes vão se ajustando, ao longo do caminho vão se ajustando. É diferente o desconforto da pobreza, o que gera na nossa alma, e os confortos da riqueza. E os confortos que eu digo negativamente falando também, né? Não, e é muito doido, eu sempre falo isso, os ricos famosos do mundo, que dizem, não tem nada de bom quando você chega Aqui, né? na tua meta. É só mais dinheiro.
Exato, porque a pessoa não tem liberdade de ir e vir. Não tem nada. Não tem feliz, você não vai ser feliz. É. Ser feliz é você, não é de fora para dentro. É. E, tipo, a gente vai aprendendo a descobrir isso. Que importa mais do que eu sou do que o que eu tenho. Esse eu acredito que é o grande lance da pobreza, assim. E a gente vai descobrindo que também para fazer essa descoberta que importa mais o que eu sou do que o que eu tenho, eu preciso perder. São menos ruídos. Quando você tem pouco, você consegue se olhar mais e melhor do que quando você está distraído, né? E perder também é um caminho de maturidade, né? Eu perco e eu não me estribucho. Porque, talvez seja o maior caminho, né? Ai, porque me tiraram. Ai, porque eu entreguei. Ai, porque eu não votei. Justamente. Uma vez eu vi a mim falando que o primeiro luto da criança é perder a chupeta. Tu vai amadurecendo desde ali, né? Ou desmamar, né? A Clara tá vivendo esse luto, que eu tirei a chupeta dela de uma vez. E é tipo o grande amor da vida, né? Além da mãe, aquele. Aí você tira e fala, pelo amor de Deus e tal. Mas as necessidades, se você só olhar cientificamente para a evolução, a humanidade só evolui quando tem necessidade. Exato. Porque ela cria soluções. E quando você e aí ela se entrega, tudo, né? A pobreza também é se entregar. Não, você tá assim, seja o que Deus quiser, eu vou tentar o melhor. Então não é ficar passivo e deixar o rio te levar, porque isso não existe na vida. Ao mesmo tempo também não é só tudo de mão beijada, né? Porque você... Não, se você fosse assim, eu tenho necessidades e não vou fazer nada sobre isso, você vai morrer, porque não é assim que Deus funciona. Ele não quer que você funcione assim. Ele não tem nos criou pra isso também, né? Me ajuda. Se ele te construir uma máquina complexa que você é para que você tenha ferramentas para solucionar. Exato. Deus já te deu as soluções, estão dentro de você, né? Ao mesmo tempo, se a gente supõe que a primeira família pré-histórica de humanos, se tivesse com todas as necessidades atendidas, não haveria evolução, porque eles não sairiam de si, iriam morrer ali, definhar ali. Vamos supor que não seja uma família, seja um homem só, um ser humano. Ele não iria nem atrás de alguém para construir família, porque está tudo certo. Está tudo resolvido. Tudo hormonalmente recompensado, as ocitocinas, serotonina, tudo uma maravilha. Maravilhoso. E aí envelhece e morre, né? Então, é um presente de Deus a dor. E a pobreza provoca isso na gente, né? A falta. A falta provoca a saída de si. Necessidade. E a saída, necessariamente, tipo, como diz Viktor Frankl, né? O sentido da minha vida está fora de mim. E fora nesse sentido de entrega, né? E a pobreza é isso. A pobreza é isso. Eu preciso... Eu saio de mim para pedir ajuda, mas eu também saio de mim para me entregar, para ajudar, né? Essa via de mão dupla. Essa interação é Matrix. Aqui já lembro do Matrix. Cara, esse é um dos melhores filmes que já vi na minha vida, porque sempre faço referência para eles. Eu só me toco quando eu faço referência. Eu falo, como é que pode esse filme ser tão bom? Porque os caras... E, ironicamente, os dois criadores do filme depois viraram trans, sei lá, viraram mulher, mas... Ou tentaram ser, né? Mas não são. Mas o filme é tão bem feito que a ideia é... Os seres humanos estão num aquário individual, dando energia corporal para as máquinas lá, e essas máquinas fazem eles pensarem que eles estão nesse mundo, só que eles não estão, né? Uhum. Esse filme foi tão forte que até hoje tem gente que pensa que isso é verdade, que a gente está na simulação. Mas essa coisa do individualismo, né? Então, se eu supro todas as suas necessidades hormonais e te dou uma ilusão, você não vai precisar sair desse aquário, desse útero, dessa placenta que eu criei para você, e você não vai nunca nem nascer, nem se mexer. E tá maravilhoso, né? Por que eu tava falando isso? Eu tô ficando velho. E aí você perguntou o que tu falou antes? Eu tava falando da pobreza, que a pobreza gera essa via de mão dupla de entrega. Fala mais, viajei muito, fala aí. Não viajou não, mas vamos achar que o fio da meada, que a minha cabeça também não é muito boa não. Mas a gente tava falando se o homem primitivo não tivesse nada, então, tivesse com isso. todas as suas necessidades satisfeitas, ele não tinha evoluído. A gente não só chegou por causa das necessidades, né? Exato. Então, mas a pobreza não é zero.
existe a pobreza, existe a falta de recursos, existe os recursos em excesso. A pobreza, o que é? O significado espiritual da pobreza. Eu vou deixar você responder para fazer um quiz. Na ótica do nosso carisma, a pobreza é o abandono nas mãos de Deus. Isso. Né? Mas não só na ótica do nosso carisma. Quando a gente vê o evangelho, quando Jesus vai falar, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? E o rico não é dessa... porque eu tenho dinheiro, então eu não vou entrar no reino dos céus. Eu tenho muitos bens, então eu não vou entrar. Não. É exatamente o desapego. Eu posso ter somente essa caneta aqui. Na vida. Mas se for apegadona Mas ela... se ela é tudo para... Se ela é o meu Deus... Para que eu vou precisar de Deus, né? Se eu tenho o meu Deus aqui. Quando você dá do que não precisa e a outra mulher deu tudo que ela tinha... que é aquela... A viúva, né? Então, essas metáforas, né, todas. Algumas são histórias reais, outras metáforas que Jesus falava. E aí, mas tanto você reconhecer que aquilo que você tem é confiado a você, mas não é teu de fato, para que você possa também dar o propósito e fazer o bem do que reter, né? Mas senão não significa não ter. Significa ter aquilo que Deus quiser te dar. Exato. Também... E que vai colaborar, que esse X aqui é importante. A gente pensa, às vezes, que a providência diz respeito só a bens materiais, né? Uhum. É a última instância, vamos dizer assim. Porque a providência de Deus trabalha para a minha salvação. Se aquele bem material for me ajudar no meu caminho de salvação, ele vai chegar. Se não for, ele não vai chegar. Se aquela pessoa for importante para o meu caminho de salvação, ela vai fazer parte da minha vida. Se não for, não vai chegar. Entendeu? E entender é outra coisa. Se você entendeu ou não o que Deus fez, não tem relação com ser bom ou não ser bom para você. Exato. Não tem nada a ver, inclusive. O que Deus faz na nossa vida é visando o nosso bem maior, que é a salvação. Sempre. Que nós participemos da vida de Deus. Nem tem outro propósito. Não tem. Desde que você foi concebida. Assim, como é que eu vou fazer para ajudar ele a ser santo? E aí a providência de Deus, ela me permite que chegue até mim o que vai colaborar para esse caminho, para que eu tenha o sumo bem, que é o próprio Deus, o único bem verdadeiro e que eu realmente preciso, que é Deus, que a minha vida está caminhando para Ele, eu querendo ou não, eu acreditando ou não, minha vida está caminhando para Deus, para a eternidade, né? Eu querendo ou não vai fazer diferença. Se você atrapalhar muito, você vai acabar errando muito feio, né? Eu não vou para ele, não. Mas a nossa vida não é só aqui, né, gente? Infelizmente, por questões culturais, a nossa visão, inclusive entre nós cristãos, a nossa visão é muito materialista, né? E se eu for comparar tempo, 100 anos de vida com o resto da eternidade, isso aqui é nada. É nada. É nada. O que é 80 anos diante da eternidade? Mesmo que você viva 150, mas assim... Não é nada. Mas isso é, por exemplo, isso é muito bonito a gente estar falando. Mas na vida isso é difícil, porque a gente tem os nossos apegos, a gente tem... eu tenho os meus apegos ainda. E apegos não materialmente falando, não, viu? Até. Tenho os meus apegos materiais, tenho, mas... Eu acredito. Existem apegos piores, né? Tem, que é o apego a mim mesma. Eu sou muito apegada a mim mesma, ainda. Mas é tudo um exercício de saber o que é bom e o que não é bom fazer, ser, sentir, né? Assim, não só, o amor próprio existe, qual o problema, né? Mas o X da questão é o excesso, né, de amor próprio, a outra né? coisa é um apego, que é diferente de um amor. Amor é bom. Amor é cuidar, é doação. Então você pode... não fazer mal a si, uma pessoa que se prejudica fisicamente, mentalmente, se expõe a experiências horríveis que vão te prejudicar muito e vão criar feridas que vão ser dificílimas de... Então, você vai precisar de uma conversão, de uma experiência com Deus que te arranque da lama. Então, assim, falta de amor próprio te prejudica. Uhum. Né?
Mas mesmo o tempo, excesso de amor próprio também, né? Não, o apego, né? Não é nem o excesso de amor. O excesso de amor não é isso. Não, mas o Quando você excesso de amor diz- próprio é no sentido do egoísmo, né? Eu me amo tanto que eu sou capaz, às vezes, de te destruir para me manter. Eu me amo tanto que eu sou capaz de roubar de você para me manter. Eu sou capaz de... Só que não é amor. Não é. Então é outro nome. É egoísmo. Exatamente. Vamos falar então. Você veio pra cá, já tá com alguns dias aí. Tá gravando voz aqui? Gravei tô uma semana aqui, vou embora hoje, inclusive. E só me viu hoje? Só te vi hoje. Não, é uma ingratidão inacreditável, entendeu? Já não tô Mas produzindo teu álbum. O Guilherme me Nem clausurou. sabia. O Guilherme me clausurou A na culpa é diaconia. dele, então. Eu, fiquei livre ontem, 10:06 Não, da eu soube que você tarde. estava fazendo o álbum sim, tô brincando. Mas. Eu vim gravar a voz aqui, que, verdade seja dita, tava mais barato eu vim pra cá gravar aqui do que gravar lá em São Paulo. E Ficou... também porque é bom ter alguém dirigindo, né? E lá você teria o quê? O técnico, talvez? Não, mas não sei se você conhece Mirella Costa. Não. Foi ela que fez lá. Eu cheguei a gravar uma música lá. E aqui ela participou de mais uma direção, né? Participou da direção de mais uma música. Ela é muito boa. Ela conheceu a comunidade. Ela não é da comunidade. E aí eu a conheci por causa de uma irmã da comunidade lá de Boston. Na época ela morava em Boston. Que a conheceu porque ela morou lá. Ela foi estudar na... Como é o nome da escola? Berkeley. Na Berkeley. Ela estudou 6 Que anos engraçado, lá. essa Berkeley tem duas. Tem uma em Boston e tem uma em, sei lá o quê, tipo New Jersey. São nomes diferentes. Um é Berkeley e outro é Berkeley. E-L-E-Y. E as duas são de música, sendo que uma é música de tocar e o outro é mais técnica, assim. Agora, Entendi. parece que é um primo do outro, mas não é, tem nada a ver, foi por acaso. Uma Berkeley é o nome de um cara, assim, o sobrenome dele. Entendi. Não sabia não desse detalhe. Aí ela foi estudar lá, estudou 6 anos lá, conheceu a comunidade, aí ela veio para São Paulo, aconteceu um infortúnio com ela, e aí pediram ajuda para mim, aí a gente se conheceu. E aí ela falou, olha, o que você precisar de mim, tô aí. Pode deixar que eu vou precisar. Aí eu sei que teve essa questão do EP, aí eu, ei Mirella, você pode me dirigir? Ela, na hora. Mas ela é o quê? Cantora? É produtora? Ela é cantora e ela faz também alguns trabalhos, alguns freelances mesmo na produção, direção vocal e tal. Aula de canto. Interessante. Mas Eu acho que eu conheço o nome, hoje ela trabalha como... Ela é backing vocal do Baco. Acho que eu conheço o nome. E aí ela canta com ele. E ela canta também, às vezes ela tá em São Paulo, ela canta em alguma casa de show, né? Canta jazz, canta samba, MPB. Tem previsão de lançamento? Julho. É rápido, né? Porque não tem mais prensagem de CD. É engraçado. Exato. Como eu sou velho, eu fico pensando, é rápido? Mas é só fazer e É botar só fazer, no ar. quando não tem prensagem de CD, não tem encarte pra fazer. Né? Não tem, né? Não Faz tem uma mais capinha nada. qualquer ali, resolveu, pronto. Mas assim, exige outras coisas, exige criatividade de lançamento, de como conquistar a atenção do público em meio a uma multidão de informações, né? E o cara não vai ganhar nada, ele não tem mais um bem que ele possa guardar, aquilo é uma coisa que se eu der lá pau na esses dias internet, acabou, né? Não tem... Não tem. Eu tava esses dias lá na diaconia, eu peguei uns CDs que tinham lá, né? No estúdio, eu disse, gente, isso não existe mais, os encartes. Eu em casa eu tenho ainda, tipo, umas centenas, eu tinha milhares, eu tinha discos de vinil que eu herdei de um DJ, amigo meu. Eu, cara, nunca vou usar isso. Aí eu dei para um amigo DJ que usa, assim, mas... não sei por que a pessoa ainda usa isso, mas... mas tem gente que ainda... Virou souvenir em casa, assim, algumas eu olho, assim, tipo, DVD do Friends, umas coisas assim, eu tenho só para olhar, porque não tem nem como tocar, se eu quisesse, não tinha. Não tem mais aparelho, né? Não tem como tocar isso. Mas eu conheço gente que tem sua vitrolinha ainda e toca os seus telefone LPs de vinil. Olha aí. Ele funciona? Funcionaria se eu quisesse. Eu lembro que eu era criança. Meu Deus do céu. Eu tinha um desse lá. Eu lembro Mas até aqui hoje é o telefone, souvenir, gente. o número do telefone da minha casa, lá dos meus pais, quando a gente tinha um aparelho assim.
Mas eu tô feliz por você que você vai lançar uma coisa que todo mundo sempre quis que acontecesse, né? Mas no tempo certo. E eu tenho uma tendência a pensar como você falou. Pode ser que às vezes seja, assim, uma questão de lerdeza nossa, né? Mas às No meu vezes caso pode foi. ser que não. Pode ser que seja melhor. Talvez você pensar... Hoje eu, mãe de 2 filhos, casada, 40 anos... Mãe de 3 filhos, desculpe. Você está numa época tão melhor para fazer certas coisas. Eu consagrei esse ano, eu tenho 44, já era para eu estar me aposentando, tipo, né? Até foi definitivo há uns 5, sei lá. Mas é melhor para mim e não tem comparação, e eu tenho certeza. Quando eu era postulante, eu vivia numa época que eu enxergava a comunidade com medos, com escrúpulos, com pensamentos ainda estranhos de status e coisas assim que não são puras, né? E hoje eu não tenho esses problemas, né? Eu tenho amor, e eu tenho admiração, e eu tenho zelo, e eu tenho decisão. E para mim é uma questão hoje resolvida. Se disserem para mim, se faz definitivo esse ano, eu faço. Não tem problema. Então, assim, às vezes o tempo se encarrega de purificar, cuidar, né? Eu me vejo, assim, bem melhor do que eu estava há 5 anos atrás. Pois é. Que seria, assim, a época, vamos dizer assim, o melhor período para eu fazer, porque eu tinha acabado de sair do missionário, tipo, se eu engatasse ali um trabalho, ia, né? Mas é estafa depois, aí você não quer mais continuar, e essas coisas todas, né? Mas, assim, não no sentido de eu poderia fazer muito ou viajar muito, mas se eu engatasse uma coisa na outra, eu poderia continuar em ascensão, poderia, né? Mas é ilusão, né, não? Pensa comigo se é ou não é, porque você é capaz hoje de lançar mais e melhor com a estrutura social, internet que tem do que tínhamos, né, na época. E eu me vejo também, assim, com uma ideia muito melhor também acerca disso, sabe? Porque, por exemplo, o estilo, embora ele não tenha um estilo definido, né? O EP não é um EP de pop, não é um EP de soul, de black music, não é. Ele tá Mas tem tudo isso? Tutti-frutti. Tem um pop, tem um soul. Eu vi, você mostrou uma bossa nova e uma coisa mais tem uma suave, nova MPB, entendeu? Isso, a MPB Tá um mix. Não tem uma coisa só, um estilo só. E seguramente, há 5 anos atrás, eu estaria muito insegura de fazer um trabalho assim. Talvez você fosse reproduzir um Missionário Shalom. Exato. E hoje eu tenho... Eu olho para o que eu fiz com uma certa tranquilidade, consciência de que talvez não vá agradar o interior da comunidade. Como é que não? Não, porque a gente não tá acostumado com bossa, a gente não tá acostumado com soul. Mas tem de tudo. Entendeu? Mas... E uma coisa que eu percebo hoje, só parênteses, eu vejo a geração de Laura e de Guilherme, Yuri, que é mais novo também, né? Eles trazem uma música com influências que eu jamais pensaria em usar. Nem como pianista, tecladista, nem como produtor. As minhas referências sempre foram automaticamente outras, né? E eles trazem uma coisa da música, exatamente isso aí que você está dizendo. E os jovens amam. E a gente sempre acha que não. Mas essa menina que tem 12 anos que está sentada aqui, ela ouve esses moleques todos que estão cantando e fala que maravilha, tipo... Não é o meu estilo, mas é o que está acontecendo. Então, na verdade, você deve estar acertando sem nem achar que está. Não, eu não estou falando de acerto. Eu estou falando, tipo, o que eu percebo, né? Posso estar com a visão errada. O que eu percebo do que os irmãos da comunidade consomem não é esse tipo de música. Assim, depende da faixa etária. Grosseiramente falando, Eu sei que tem muita jovens... obra, né? Eu sei que tem jovens, por exemplo, quando eu tava mostrando pro Breno a pré, né? De uma das músicas, aí ele falou assim, essa daqui a Luísa vai ouvir. Que é uma irmã da comunidade de aliança jovem que ouve aquele tipo de música. Eu sei que vão ter pessoas que vão gostar, que vão se identificar, que vão consumir. E você está pensando da comunidade, que também é uma outra limitação que você se impôs, mas... Hoje eu tô tranquila de saber que nem todo mundo vai consumir dentro da comunidade. Nem no planeta. Nem no planeta. Mas é para todo mundo ouvir quem quiser. Quem quiser. E eu, tipo, há 5 anos atrás eu não teria essa tranquilidade, entendeu? De entregar e, tipo... Façam o que quiser, né? Porque não é mais meu.
Ouça imagina quem você ter uma quiser. coisa para você só. Então, assim, a gente constrói coisas que são mais aquela voz do diabinho que tá só atrapalhando. Assinado Assim. Satanás do que a verdade mesmo, né? E a gente falou de verdade logo antes de gravar, que vale mais uma música de verdade do que uma música pra agradar, preocupada, né? Agradável. Preocupada com o que será que eles vão... E a música de verdade transcende e perdura. E perdura. Ela permanece no tempo, né? Então, eu quis fazer também desse jeito que foi feito, né? Foi interessante, porque eu não programei. Vou fazer uma música nesse estilo, uma nesse estilo, não programei isso, né? Elas vieram, e eu acredito nisso, né? Que o espírito se utiliza da nossa natureza para criar, né? Para o meu processo criativo, artístico. E é o que é a minha bagagem musical. Eu cresci ouvindo samba, eu cresci ouvindo bossa, eu cresci ouvindo MPB, eu cresci ouvindo rap, eu cresci ouvindo Bee Gees, Carpenters, ABBA, entendeu? Que delícia. Tá tudo ali. Eu cresci ouvindo isso. Então, sem eu pensar, eu falei de mim, da minha história, entendeu? Porque realmente eu não pensei, vou fazer um EP desse jeito aqui. Não foi pensado, mas quando eu vi as criações, minha infância tá aqui, minha adolescência tá aqui, entendeu? Minha história na música tá aqui, contada em 5 músicas, em 5 faixas. E são 5 só. 5 Tinha que ser só. 15. Tinha mais, assim, mas a gente viu que seria bom começar assim. Não tem problema, eu faço mais 5 depois contigo. Tá bom. Eu tô me convidando. Mas eu sempre tive vontade de produzir contigo e tive a oportunidade de produzir contigo com o Missionário Shalom, mas é outro contexto agora, né? E eu falo como alguém que tem uma obsessão, talvez seja essa palavra, às vezes não é muito sadio, de perfeccionismo, sonoridade, detalhe, coisas cirúrgicas e... No final, quantas vezes trabalhos que eu fiz desse nível de precisão dão com os burros na água e coisas mais orgânicas, imprecisas e tecnicamente até erradas dão um resultado maravilhoso. E eu não estou dizendo absolutamente sobre você, eu estou dizendo ideias, né? Assim, eu vou dar uma ideia de música popular brasileira, secular. Aquele, por exemplo, Trem Bala, se você for ver, ela é simples demais até, simplista até. Então, no meu ver, é negativo. Porque a mulher não é uma cantora top e tem um violão. Ponto. Sucesso extraordinário. Que passa no tempo, negócio que impressionante. E aí, produções lindíssimas que eu ouço e falo, pelo amor de Deus, isso é sensacional, não toca nem direito. Então... a intenção não é o enfeite, é o tesouro que está na mensagem, principalmente nós. Sem palavra, não existe igreja, não existe evangelho, né? O verbo de Deus é o próprio Deus, né? Então, assim, não precisa filosofar muito, mas sem mensagem não existe evangelho. Então, sem música, sem mensagem na tua música, não existe evangelização. Não adianta fazer um instrumental lindo se não tem verdade, se não tem conteúdo, e mensagem, né? Eu me preocupei com isso também, sabe, Pedro? Sim, falar o que todo mundo fala, né? Seria... Talvez eu ia cair nas graças de muita gente. Ou fazer como todo mundo tem feito até então. Ou como muita gente tem feito até então. Mas... Eu não programei também, não pensei, vou fazer um EP para cantar no Hallelujah, por exemplo. Quando eu disse isso pro Wilde Fábio, ele quis me matar. Mas não é, porque eu tô me diminuindo, porque eu não tô acreditando no que eu tô fazendo. Ele quis te matar porque você disse que não quer cantar no Hallelujah, foi isso? Não, porque eu disse que eu não ia fazer... Eu não tô fazendo isso para cantar no Hallelujah. Ou consciente de que eu vou pro Hallelujah com isso aqui. E ele quer dizer que você deveria querer ir, é isso? Não entendi. Isso, porque eu vou... O meu conteúdo, a minha arte vai chegar na multidão, entendeu? E eu sou, assim,
digna do Aleluia, porque as pessoas me conhecem. E é mó ilusão tal, esse negócio de Aleluia. Mas eu entendo que o que eu fiz, e o que eu me propus a fazer, talvez seja para um público reduzido. Assim, talvez, eu entendo bem que ele talvez. tenha resistências contra isso, porque não é isso nem aquilo. Não é um nem outro, na verdade. Porque, na verdade, eu fiz... fazer aquilo que é melhor para você. Exato. E eu quis fazer também, eu me propus a fazer isso, primeiro, porque eu tenho consciência do meu dom, que não posso guardar para mim. Segundo, porque eu sei que o meu dom tem uma missão, né? O meu canto é missionário. Eu tenho consciência disso. Uhum. Não sei para onde Deus vai me levar. Isso também não me importa. E não posso me importar com isso também. Ou me angustiar com isso daí. Mas eu sei que eu preciso levar a mensagem para outros lugares através do que eu canto. Através da minha música, através desse dom. Mas quando eu fiz, eu não fiz pensando, eu vou ou não vou pro Aleluia? Eu vou ou não vou pro Summer Beats? Eu vou ou não vou pra Canção Nova? Não, eu fiz pensando que, tipo... É um filho que eu preciso pôr no mundo. O que vai ser justamente, dele... não dá para ficar pensando nas coisas, assim, vou para onde? Vou ganhar o Grammy ou não? Não dá para pensar. Não dá para pensar, porque eu não sei exatamente para onde ele vai, né? Aonde ele vai chegar, não sei. Mas eu achei interessante também isso, essa percepção me veio também em abril. Em março, eu descobri que estava grávida. Em abril, eu perdi o bebê. E a gente estava ali Desse ano? Aham. Não sabia que era assim, então. Foi muito rápido. E eu estava com 8 semanas de gestação quando eu perdi o bebê. E eu estava no começo, já tínhamos começado as conversas para esse projeto e tal. Já estava, assim, muita coisa caminhando. E quando eu perdi o bebê, óbvio, eu levei aquele baque, né? Fiquei mal, muito sensível. Qualquer pessoa via Débora, normal, né? Qualquer coisa já a lágrima bem aqui, o drama, como diz a Clara. Cadê o drama, Clarinha? Aqui. O pessoal vinha para falar disso com você? Não, às vezes, me consolar, perguntar como é que eu tava, me dar um abraço e tal. Mas eu fui percebendo, nesse processo também de luto, que esse projeto também era uma parte de mim que precisava nascer. Meu filho não teve a oportunidade de nascer biologicamente para esse mundo. Mas eu precisava nascer. Essa parte de mim precisava vir para fora, sabe? E vir para fora sem nenhuma pretensão, assim, como a gente está falando aqui, de onde vai chegar, de que público vai alcançar, de para onde eu vou com isso daqui, onde isso daqui vai me levar a nível de reconhecimento, de fama, Não, eu preciso vir para fora também. E eu você preciso não sabe nascer. o que teu filho vai ser ou fazer também, então assim. Não sei. É uma boa comparação, na verdade. Eu preciso nascer. Essa parte de mim aqui precisa nascer. Eu vivi isso daqui de uma forma quando eu estava no missionário. E isso daqui é totalmente diferente do que eu vivi como missionário. Por isso que eu acho que foi necessário o tempo. Exato. Hoje eu vejo que foi. A coisa do automático, do impulso, do fazendo... Né? E teve a questão também, tipo, eu só compus... as 5 músicas são autorais. Eu compus 4 músicas no tempo da gravidez da Clara. Quando eu saí do missionário, nem o Miguel eu tinha. Então, o tempo também se encarregou de me fazer nascer em todos os sentidos, porque eu não tinha as composições que eu tenho. Você construiu através desses anos uma história, né? Sim. Então, tem mais a ver até com esse tempo. Se você tivesse feito tudo esse mês... Exato. Talvez fosse menos... Dê para sentir menos, né? Tem uma coisa que é uma verdade sobre a arte, que é... Mesmo que a pessoa... Principalmente quando a pessoa não entende o que está sendo feito tecnicamente, é quando a pessoa sente que é verdade ou não é.
A intuição, ao meu ver, é um dom do Espírito Santo e é o tipo o sexto sentido. E tem gente que fala que é preternatural, né? Existe e é. E a gente deve dar atenção a ela. Assim como deve dar atenção à voz do anjo da guarda e à voz de Deus. A intuição é um dom de Deus. A gente intui quando a pessoa está sendo falsa com a gente no palco, na música. Dá para sentir, Dá para perceber quando é mentira. Por isso que é importante, percebe. verdade. Mas essa conclusão o artista só ganha com o tempo. Porque a gente é extremamente preocupado. E quantas vezes a gente falou, não, a gente precisa fazer uma música para pular, a gente precisa fazer uma música não sei o quê. E aí sai no automático letras e coisas só para encaixar numa forma. Uma outra coisa é que, ao contrário, eu estava falando com o Yuri, a gente foi se reunir para fazer o álbum dele. Eu disse, não é ilegítimo, é legítimo que você observe a obra que está sendo construída e diga, é melhor que essas se encaixem e essa não. Ou, por exemplo, eu vou fazer um álbum misto, como você, de 14 faixas, sendo que 12 são country. Peraí, vamos repensar a coisa, entendeu? Então, assim, existe sim a razão, existe tudo, né? A observação, a prudência, a maturidade, o intelecto, mas isso tudo só pode ser aplicado se houver, em primeiro lugar, verdade na mensagem e naquilo que sai de você, e não construído fora de você. É porque realmente a gente percebe. E não só uma questão, assim, uma percepção subjetiva. Os números, às vezes, comprovam que aquilo ali não é a verdade. Por quê? Porque as pessoas têm sede de verdade, então a gente tem que falar a verdade, não, e acabou, as pessoas não consomem quando é fake. A gente percebe. E quando você vai pro palco levando uma mentira, aí é que as pessoas percebem mesmo, né? É que você tá ali só preocupado em ganhar aplauso ou alguma coisa assim, né? As pessoas sentem que você não tá sendo você, né? Exato. E os artistas que mais conseguem transcender, não é fazer um sucesso momentâneo, mas é perdurar, transcender, como eu falei, é aquele que você vê que mesmo ali ele tá buscando dentro dele. Verdade. Sinéad O'Connor, eu mandei um vídeo dela pro Will de outro dia, ele se emocionou até, ele já estava lá em Teresina. E é uma mulher que, assim, tem um discurso, infelizmente, morreu até, mas não era muito bom. Só que a expressão artística dela era da mais legítima, extrema, verdadeira no palco. Eu preciso te mandar esse vídeo. Era incrível a expressão dela. E é isso que a gente tá falando, né? Não vou pedir para vocês verem, não, mas vou mandar só para ela aqui. Dedé, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Demais, viu? E obrigado por isso que você está fazendo, porque vai dar frutos, eu tenho certeza, e eu quero ouvir quando estiver pronto. Amém. Obrigada, Pepe. Um grande beijo na família. Darei. Valeu, gente. Também. Deus abençoe. Shalom.